amigos, meus amados irmãos, aqui é o pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, uma porção diária da Palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Estamos aqui com o nosso plano de leitura anual, em ordem cronológica. Lemos ontem Êxodo capítulos 14 ao 17 e a leitura de hoje é Êxodo capítulos 18 ao 20. E baseado nestes capítulos, queridos, nós vamos meditar hoje sobre esse tema: não somos insubstituíveis. E a palavra de hoje, a reflexão de hoje, ela tem um foco. O foco é as pessoas que têm o chamado do Senhor. Você que é líder de alguma maneira no corpo de Cristo, que tem o chamado de Deus, ou por se cumprir, ou em exercício, e na realidade, para todos vocês que um dia podem ser chamados pelo Senhor, essa meditação hoje tem a ver com isso. O chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida e o seu cumprimento. O texto base é esse aqui, Êxodo 19, versículos 5 até o 6. Vamos ler? Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Já faziam 2 meses que Israel tinha saído do Egito. E nesses 2 meses, nós vimos aí que eles enfrentaram muitas dificuldades, muitos obstáculos. Porém, queridos, em cada instante Deus mostrou a sua glória e o seu poder para aquele povo e para todos os outros povos que estavam ali na vizinhança. Israel se saiu vitorioso do Egito. E ali, quando eles chegam então no Monte Sinai, Deus vai celebrar um pacto com o povo de Israel. E esse pacto que Deus faz com Israel, o primeiro pacto que Deus faz com eles, tinha 3 premissas básicas. Primeira, eles seriam uma propriedade peculiar do Senhor. Segundo, eles seriam uma nação santa. E em terceiro, eles seriam um reino sacerdotal. O que significava isso? A propriedade peculiar significava que Deus tomou eles, tomou os israelenses dentre as outras nações e eles deveriam pertencer exclusivamente ao Senhor. Nação santa, eles não deveriam se contaminar com os pecados dos cananeus ou de outros povos. Isso é muito enfatizado em Levítico 18. E o reino sacerdotal significava que eles iam trabalhar, ou seja, propagar a palavra de Deus. Aquela mensagem que eles receberam, a experiência que eles tiveram com Deus, eles iam anunciar às outras nações, levando-as até a presença do Pai. Mas nós sabemos, queridos, que Israel não cumpriu esse pacto. Israel quebrou o pacto que Deus fez com eles no Sinai. Por quê? Porque aqueles que eram a propriedade peculiar de Deus acabaram se envolvendo com os ídolos. A idolatria acabou entrando no meio do povo de Israel. Ou seja, eles deixaram de pertencer a Deus e se entregaram a outros deuses. Isso é algo tão sério. E Deus tinha tanta repulsa a essa questão que nos 10 mandamentos, logo nos 3 primeiros, vai tratar quase que exclusivamente dessa questão dos ídolos. Não façam imagem de escultura, nada que tem no céu, nada da terra, nenhuma semelhança de Deus. Não façam isso. É muito claro. Aqueles que eram a nação santa, nós sabemos, transgrediram contra o Senhor, se envolvendo com os pecados dos povos que eles deveriam evitar. Eles não deveriam evitar os povos, mas deveriam evitar o pecado dos povos. Por que não deveriam evitar os povos? Por causa do terceiro ponto. Eles eram um reino sacerdotal, mas ao invés de proclamar a palavra de Deus, eles se tornaram um povo exclusivista. Ou seja, Israel se separou das nações. Apesar de admitirem os seus pecados, mas eles tinham
uma espiritualidade, uma posição espiritual, que eles não se achegavam, não se misturavam com os outros povos. Então é um contrassenso aqui, por assim dizer. Exclusivistas a ponto de julgar os gentios, né? Havia os judeus e os gentios, ou os goíns, né? Como eles chamavam ou chamam. Então, nações fora do povo de Israel. Mais ou menos que os romanos faziam, né? Havia os romanos e os bárbaros. Tá? A ideia é muito parecida. Então Israel quebrou o seu pacto, o pacto que Deus tinha com eles ali, feito no Sinai. E eles se achavam, queridos, insubstituíveis diante de Deus. Mas, quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Pedro escreveu algo muito interessante. Presta bem atenção nesse texto. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Mas olha só, a quem Pedro está escrevendo? A igreja de Cristo. Ali no caso da primeira carta, ele mandou para a igreja da região da Galácia, da Bitínia, do Ponto, ali, né? Ásia moderna e assim por diante. Escreveu para a igreja. E ele está atribuindo à igreja os mesmos elementos que estavam presentes no pacto de Deus com Israel, ou seja, o povo escolhido, reino sacerdotal, nação santa, né? Propriedade exclusiva de Deus. Então, olha que coisa muito curiosa. A gente percebe aqui que o propósito de Deus fora transferido, saindo de Israel para a igreja de Cristo. Isso é um ponto muito importante. Segundo, quem compunha o corpo de Cristo? Na sua grande maioria, gentios, os goíns, aqueles povos que os judeus se consideravam superiores em relação a eles. Percebe o que está acontecendo aqui? Aqueles que eram tratados com preconceito, agora estavam na linha de frente dos propósitos de Deus, dos planos de Deus neste mundo. Aqueles que eram tratados, né, eu falei aqui, né, com preconceito, se tornaram os porta-vozes do Senhor. Eles agora eram nação santa, reino sacerdotal e propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, queridos, Deus elegeu outros para cumprir um propósito quando os primeiros falharam. O chamado de Deus não nos torna superiores. Né? Israel se achava superior, mas o fato de nós termos um chamado de Deus, ser separado por Deus para um ministério, seja o apostolado, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, qualquer outra coisa, não nos torna superiores. Pelo contrário, Deus nos escolhe pelo fato de conhecermos as nossas fraquezas e assim a gente pode empatizar com os demais, sabendo que eles sofrem na pele, que nós sofremos as mesmas coisas. Essa foi a lição que Jesus nos deixou, né? O verbo se faz carne por quê? Para entender a condição do homem, para absorver essa condição do homem e se tornar um salvador idôneo, né? Diz o autor de Hebreus. E se nós falharmos em cumprir esse propósito divino, esse chamado divino que Deus faz a nós, tenha certeza de uma coisa: os planos de Deus não podem ser frustrados. Se uma pessoa falha, ele escolhe outra. Ele levanta outro no lugar. Isso aconteceu várias vezes, até nas próprias Escrituras. Judas falhou, outro foi levantado no lugar de Judas. Percebe? Isso vai acontecer quando nós achamos que somos superiores por ter alguma condição de chamado, ou porque somos negligentes com esse chamado. Deus vai levantar alguém que cumpra a vontade dele. Nós podemos ser únicos, sim. Eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única, exclusiva deste mundo. Mas nem você e nem eu somos insubstituíveis quando se trata dos planos do Senhor. Deus sempre levantará alguém. É aquilo que nós encontramos nos Evangelhos. Se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Então pensa nisso. Você que tem o chamado do Senhor, você é negligente em relação a Ele. Você que tem o chamado do Senhor e às vezes se acha o tal por conta desse chamado, da posição que você possui.
E você, queridos, que deseja servir ao Senhor, esteja muito atento a isso. Quando Deus colocar algo nas suas mãos para fazer, não seja negligente. Cumpra exatamente o que o Senhor lhe pedir. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Agora, nosso tempinho de oração. Vamos falar com o Pai? Em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver então agora, vamos falar com Deus. Do jeito que você está. Não precisa se ajoelhar, se não dá, não é o caso. O importante é que os nossos pensamentos, o nosso espírito agora suba à presença do Pai. E você sabe, em nome de Jesus, nós entramos na sala do trono. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. No caso hoje, Deus, estamos começando até mais uma semana aqui, Senhor. E pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, prospere os nossos caminhos, Pai eterno. Oh Deus, sabemos que o Senhor nos chamou. O Senhor nos separou deste mundo para sermos suas testemunhas, meu Deus. No mínimo, todos nós somos testemunhas. Mas o Senhor também nos dá o privilégio ainda de nos colocar em outras funções, em outras posições, dentro do teu propósito de fazer crescer o teu reino no mundo. Por isso, Senhor, hoje nós te pedimos, nos ajuda, Pai, a cumprir a tua vontade, conforme, Pai, a tua palavra, conforme o que o Senhor quer para as nossas vidas. Guarda-nos, Deus, de todo orgulho, de toda soberba, Pai. Guarda-nos de achar que somos superiores àquele que ainda está nas trevas, Pai. Não somos, ó Deus. Nós só tivemos o privilégio de te conhecer e fomos chamados a te conhecer para que Ele também conheça. Nos ajuda nisso, Senhor. Não permita que a gente nos afastemos dos teus propósitos, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Ajuda-nos a cumprir a tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Guarda a casa, a vida, a família dos teus filhos desse dia. Livra de toda doença, Senhor. Livra de toda necessidade, Pai. Entra com provisão nessas casas onde há necessidade. Onde há abundância, Pai, que eles saibam repartir aquilo que o Senhor tem dado a eles. Que hoje eles abençoem alguém, Pai, por meio de tudo que eles possuem, seja espiritualmente, seja fisicamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa meditação, a nossa reflexão e espero que abençoe a sua vida. Muito bem, temos leitura. Próxima leitura, Êxodo capítulos 21 ao 24, ok? Então, com essa base aqui que nós vamos meditar na próxima edição do Pão Nosso de Cada Dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então use os nossos canais e interaja conosco. Olá, mais uma vez aqui e para falar do meu espaço no Hotmart, uma plataforma que comercializa produtos digitais. O link está aqui na sua tela e acessando você vai encontrar todos os livros que eu já editei ali, que eu tenho publicado sobre diversos assuntos, comentários bíblicos, vida cristã, discipulado, enfim, e outros que ainda estão por vir. Então acessa lá, veja se tem alguma coisa que interessa, que você precisa nesse momento e, se interessar, invista na sua vida espiritual, ministerial. Fazendo isso, você está também investindo no nosso ministério. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser.